Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Passagem de Turno. Hoje para a mesa trazemos um tema que está a revolucionar a forma como olhamos para os cuidados de saúde. Falamos de hospitalização domiciliária, uma forma inovadora de assegurar cuidados hospitalares no conforto de casa. Para nos ajudar a perceber um pouco melhor sobre esta temática, temos connosco Rui Grande, enfermeiro e diretor da Unidade de Hospitalização Domiciliária e Cuidados Domiciliários da CUF, coordenador da pós-graduação em Hospitalização Domiciliária da Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. Enfermeiro Rui, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Patrícia, pelo convite e pela oportunidade de expor este tema tão importante. Claro que sim. Enfermeiro, vamos aqui começar por perceber o contexto da hospitalização domiciliária. É correto nós pegarmos na analogia de um hospital em casa? Eu acho que sim, Patrícia. Eu acho que caminhamos para esse paradigma e para esse sentido, e explicando aqui um bocadinho o contexto e tendo factos aqui da cronologia da hospitalização domiciliária. A hospitalização domiciliária começou nos Estados Unidos nos anos 40. Isto por uma necessidade na altura de gestão de camas e de falta de camas, e houve este início de um regime de internamento alternativo ao regime de internamento convencional no hospital, ou seja, com as paredes do hospital. E transitámos então para este hospital em casa. Falando aqui um bocadinho da história em Portugal, começámos em 2015 a hospitalização domiciliária no Hospital Garcia de Horta, onde se internou o primeiro doente em Portugal. Tem crescido aqui um bocadinho o conceito de hospitalização domiciliária, que no fundo consiste no internamento em casa dos nossos doentes, ou seja, se aquele doente não estivesse internado connosco em casa, tinha obrigatoriamente que estar numa unidade hospitalar. Ou seja, tem que ter aqui um critério de agudização da doença aguda para estar internado em regime de hospitalização domiciliária. Quando falamos de hospital em casa, hoje em dia, quando eu disse que estamos a transitar para essa temática e paradigma, é efetivamente porque estamos cada vez mais a tentar fazer o que fazemos nas nossas unidades hospitalares, não só internamentos, em casa dos nossos doentes. E aí sim, eu acho que estamos a caminhar para ter um hospital em casa com esse nome. Referiu que em Portugal, portanto, já está a ser implementado desde 2015. Sim. Portanto, talvez não estejamos aqui numa primeira fase de implementação, mas diria que ainda temos aqui um longo caminho a percorrer nesse sentido. Acho que temos tido um crescimento sustentado, mas temos muito por onde ainda crescer, e efetivamente acho que isto vai ser o futuro. Ou seja, nós consideramos também que a hospitalização domiciliária começou como sendo uma alternativa ao internamento convencional, e cada vez mais temos a certeza que deixou de ser uma alternativa hoje em dia. Deve ser a primeira opção, muitas vezes, para uma proposta de internamento, deve ser a hospitalização domiciliária. Ou seja, nós começámos no Garcia de Horta com uma equipa a internar os primeiros doentes em casa, abrimos depois outra unidade mais tarde em Gaia. Em 2018 houve aqui um compromisso também com o SNS e com as várias instituições em começarem a ter unidades de hospitalização domiciliária nos nossos hospitais, e hoje em dia já todas as ULS pelo menos têm unidades de hospitalização domiciliária a ter internamentos em casa. Como é óbvio, em fases diferentes muitas delas. Há equipas que efetivamente ainda dão resposta a poucos internamentos em casa, mas temos já equipas a dar resposta a 20, 30 doentes em simultâneo em casa. Na hospitalização privada também houve este crescimento. Começámos na CUF com a hospitalização domiciliária, dando aqui o meu exemplo que acompanho desde o início, em 2020, com uma capacidade para ter até 5 doentes em simultâneo. Neste momento, a nível nacional, já temos cerca de capacidade para atingir cerca de 47, 50 camas, ou seja, isto demonstra aqui um crescimento do que é a hospitalização domiciliária e do que vai ser o futuro também. Certamente que não vai parar. A ideia aqui é começarmos a crescer ainda mais. Pegando aqui numa frase que referiu, que é a hospitalização domiciliária perante uma fase aguda, e obviamente se calhar consoante a condição do utente, deve ser até uma das primeiras abordagens a ser implementada. É porque de facto é algo que pode ser benéfico não só para o utente, mas até mesmo para a gestão de camas, como referiu. Sim. Toda a gestão hospitalar. Temos aqui fatores muito importantes para nós considerarmos que a hospitalização domiciliária poderá ser sempre a primeira opção em termos de internamento dos nossos doentes. E quando eu digo nos nossos doentes, como é óbvio, temos de ter aqui critérios de elegibilidade para saber que doentes é que podem estar em regime de hospitalização domiciliária.
quando falamos de elegibilidade, tem a ver com critérios de segurança, seja o critério social, se tem condições ou não para estar em sua casa durante o internamento, seja o critério clínico de estabilidade, temos que ter um doente estável suficiente para nós garantirmos que conseguimos garantir o internamento em casa. Temos outro tipo de condições também, que é um contacto telefónico, a distância da residência até ao hospital, que nos levam a ter segurança em ter aquele doente internado. Como é óbvio, em termos de sustentabilidade, isto é um fator mais do que crucial hoje em dia, e nós cada vez mais assistimos a notícias diariamente do que é a escassez de camas profissionais nos nossos hospitais. Se nós pensarmos que conseguimos libertar camas para efetivamente os doentes que precisam delas, que são os doentes mais graves que devem estar no hospital, conseguimos perceber que a hospitalização domiciliária tem que ser o caminho. Ou seja, nós libertando camas do hospital, o hospital vai ficar mais livre, por assim dizer, para receber efetivamente os doentes que mais precisam de lá estar. Há sempre o tema de recursos, também precisamos de recursos para a hospitalização domiciliária, é óbvio, não é? Mas temos aqui um fator também económico de sustentabilidade. Um doente internado em casa, em termos do fator económico, é muito mais rentável para uma instituição do que ter internado num hospital. E logo aí acho que temos a conjuntura toda para perceber que só há benefícios em ter internado os doentes em sua casa. Claro que sim. E isso também aqui numa política mais geral, a nível do Serviço Nacional de Saúde e dos serviços hospitalares e gestão de camas. Olhando até agora mais individualmente para os utentes, acaba por também ser benéfico para eles esta metodologia, não é, de cuidados? Sem dúvida. Nós, relativamente aos doentes e suas famílias, que nunca podemos separar em termos dos nossos cuidados, temos muitos benefícios que já estão estudados, ou seja, desde benefícios do que são as infecções cruzadas, que reduzimos bastante em ter o doente na sua casa, desde os fatores de risco que levam ao que existem no internamento convencional, e quando nós percebemos que a faixa etária dos nossos internamentos são de pessoas mais idosas, têm sempre fatores de risco mais acrescidos, seja o risco de queda, seja o risco de desenvolverem úlceras de pressão, seja o risco de desnutrição, e que conseguimos, e já com estudos efetivos, mostrar que com o regime de internamento em casa, todos estes riscos reduzem bastante a incidência no regime de hospitalização domiciliária. Se conjugarmos estes fatores todos de benefícios para o doente, para os fatores todos que eu falei ainda há pouco, eu acho que é mais do que uma cartada ganha a hospitalização. É um win-win, não é? De ambos os lados. Acaba por ser bastante benéfico. Para todos. Claro que sim, claro que sim. Para as instituições, para o doente, para os profissionais que também têm gosto em trabalhar nesta área, e acho que ficamos todos a ganhar. Claro que sim. O enfermeiro já tocou aqui num tópico e era também uma das questões que lhe queria perguntar, que é efetivamente o que é preciso os hospitais terem, portanto, para além dos recursos humanos que também estávamos a falar, mas a nível geral, o que é importante haver nos hospitais de maneira a conseguirem assegurar esta tipologia de cuidados? Em primeiro lugar, nós temos aqui um fator importante, que é, nós não podemos negar à partida tudo o que um doente do internamento convencional pode usufruir, não deveríamos negar a um doente que está em regime de hospitalização domiciliária. Isto é um primeiro ponto. Como é óbvio, isto não é uma equação fácil, e não é fácil muitas vezes de se garantir a 100%, mas tendencionalmente as equipas de hospitalização domiciliária são constituídas por médicos, enfermeiros, assistente social também do hospital, que dará apoio também à equipa de hospitalização domiciliária, nutrição, reabilitação. Temos aqui várias unidades neste momento que estão a desenvolver projetos mais específicos em algumas áreas e que contam também com o apoio destes profissionais. Na constituição também de grande parte das equipas de hospitalização domiciliária temos também enfermeiros de reabilitação, que conseguem também fazer este tipo de procedimentos e de reabilitação também no domicílio, associado ou não às horas que têm de prestação de serviço, ou num serviço à parte, à visita normal diária que a equipa de saúde faz em casas dos doentes. Mas taxativamente são estes os elementos para a equipa multidisciplinar que constituem as equipas de hospitalização domiciliária. Quando eu digo que não devemos negar à partida tudo o que o doente pode usufruir num contexto de internamento convencional, não é fácil, mas estamos a caminhar cada vez mais para aí. Quando eu falei há pouco do hospital em casa, a tendência é, mesmo em regime, e agora falando um bocadinho sem ser do regime de hospitalização domiciliária, temos cada vez mais uma oferta estruturada de tudo o que existe nas nossas unidades hospitalares, conseguimos transitar para casa. Já temos aqui alguns projetos, inclusive
ligados à hospitalização domiciliária, seja na área da oncologia, com a administração de quimioterapia, alguma quimioterapia que se possa fazer em segurança em casa dos nossos doentes, seja com programas de reabilitação, com algumas unidades já desenvolverem aqui alguns programas de reabilitação em casa, ou seja, que um doente poderia estar a aguardar uma vaga de reabilitação no internamento hospitalar e transita para a sua casa, continua a fazer o programa de reabilitação e não está a ocupar uma cama de um hospital, falando já dos custos novamente, certo, e de tudo o que isso implica em termos de risco para ele. Por isso acho que temos mais do que possibilidade para crescer ainda mais, e é mais do que estruturado que contamos com todos os elementos que existem nas instituições para ganhar ainda mais força do que é a oferta em termos de equipa multidisciplinar. E aqui, lá está, falando numa ótica da equipa multidisciplinar, de enfermeiros, médicos, todos os profissionais que mencionou, mas também, ou seja, mesmo a nível de equipamentos que possam ser necessários levar do hospital para casa, também pode haver aqui alguma dificuldade, não é? Sim, nós estamos numa era também, felizmente, estamos a acompanhar aqui o crescimento da hospitalização domiciliária, também tem acompanhado aqui o que é o crescimento da digitalização de cuidados. Sim. Pronto. O que nos tem favorecido muito, e algumas unidades já começaram aqui com projetos de digitalização de cuidados, e quando falamos de digitalização de cuidados, trata-se aqui da possibilidade de monitorizar aqui alguns sinais vitais em casa dos nossos doentes e que sejam descarregados diretamente por alguma base de dados, algum sistema da própria equipa ou da instituição. Já há unidades que têm essa capacidade, há outras que não. Há aqui algum objetivo nacional de conseguirmos alargar até a resposta das equipas de hospitalização domiciliária com a integração destes dispositivos médicos, não é? Que permitam conseguirmos chegar a mais doentes sem termos que aumentar os recursos. Certo. Ou seja, isto já é uma realidade que começa aqui a existir em Portugal, é uma realidade que em Espanha é uma realidade diária das nossas equipas de hospitalização domiciliária, ou seja, nós temos hospitais em Espanha que têm uma capacidade o hospital em si, 400 camas de internamento, e 25% dessas camas são em internamento hospitalar. São exímios no que é esta digitalização e acompanhamento virtual dos nossos doentes. Ou seja, há aqui doentes, efetivamente, que em Espanha, por exemplo, que passam o internamento todo apenas com acompanhamento virtual, por exemplo, do médico, e não ser necessária a deslocação do médico a casa, como é óbvio, com critérios estabelecidos. Claro. Já estamos a caminhar para isso, do que é protocolar cada vez mais o que se faz em hospitalização domiciliária, e a nossa vizinha Espanha tem isto muito bem estruturado, com protocolos definidos, em que certo tipo de patologia, com certo critério de gravidade, com certa duração de internamento, conseguem propor que esse doente só seja visto no hospital, na admissão, e que o resto do internamento possa ser feito então com esta digitalização de cuidados e com esta monitorização à distância. E é só vantagens nisso, conseguem chegar a muito mais pessoas e a rentabilidade dos recursos é enorme. Sem dúvida. É engraçado, este tema da revolução digital e toda esta evolução também associada à inteligência artificial tem sido um tema muitas vezes trazido em vários episódios aqui do nosso podcast, e em todos eles foi muito idêntica à resposta, no sentido em que vemos esta evolução tecnológica como uma aliada aqui na melhoria da prestação de cuidados e até mesmo na resposta que conseguimos dar, neste caso a nível da amplitude, não é? Eu tenho uma opinião muito própria em relação ao que é a inteligência artificial, digitalização de cuidados. Acho que nunca vai substituir, como é óbvio, o contacto, a humanização de cuidados. Ainda assim, se nós formos pensar, e por acaso os espanhóis têm algumas comunicações em que falam deste aspecto, de acharmos que a introdução desta tecnologia vai levar a que o doente se sinta pouco acompanhado. Ele já tem um número de casos suficientes para fazer uma análise e perceber pelos inquéritos que fazem que, pelo contrário, os doentes que estão neste regime virtual, por exemplo, conseguem garantir que se sentem ainda mais acompanhados, por exemplo, do que num regime de internamento convencional. Isto porque têm a capacidade de, através de carregar num botão, fazer uma chamada diretamente para um enfermeiro, um médico, e haver resposta do outro lado e resposta às perguntas que ele quer que sejam resolvidas. E, no fundo, embora que à distância, existe este acompanhamento mais personalizado e constante, não deixa de ser constante,
embora que seja à distância, e o doente sente-se acompanhado até muitas vezes mais do que se estivesse num internamento convencional, que é um bocadinho estranho de pensarmos, Sim. não é? Que normalmente há este paradigma e esta dificuldade muitas vezes em termos de crescimento, mesmo em Portugal, da hospitalização domiciliária a nível nacional, que é este receio das pessoas estarem em casa parecer que estão menos acompanhadas, mas com estratégias e com a inovação de cuidados conseguimos com que as pessoas se sintam tanto ou mais acompanhadas do que dentro das 4 paredes de um hospital, o que é muito positivo. Certo, sem dúvida, mas de facto, como diz, não seria expectável. Não seria expectável, exatamente. Assim, numa primeira abordagem não seria o que as pessoas normalmente iriam pensar que... Mas ainda bem que assim é, porque lá está, porque nos permite, como também referiu, se calhar ampliar a nossa resposta e chegar a mais gente. E vamos ter que o fazer, Pois. Nós estamos a partir daqui de um pressuposto que cada vez há mais escassez de recursos, mais escassez de camas a nível hospitalar, e acho que o sucesso vai ter que passar por aqui. Isso não tenho dúvidas. Não digo que seja no próximo ano, próximos 2 anos, mas acredito que em breve vamos ter cada vez mais o regime de hospitalização domiciliária e com esta capacidade de prestarmos cuidados também de forma virtual e à distância, para assegurar com a mesma segurança e eficiência os cuidados que são prestados em hospital. Sendo que a nível de mesmo mentalidade dos profissionais de aceitarem e integrarem estas tecnologias, estão receptivos a elas, porque às vezes pode haver aqui alguma dualidade, se calhar até mesmo com pessoas de outro tipo de geração, de estarem um bocadinho renitentes. Sim. Temos aqui dois lados. Temos um lado que, em termos dos profissionais que trabalham nas equipas de hospitalização domiciliária, e eu acho que não é por serem de hospitalização domiciliária, mas é um bocadinho um problema geral de todos os profissionais, que é sempre que nós tentamos introduzir aqui alguma tecnologia nova, algum mecanismo novo, existe sempre aqui alguma resistência, e é a mudança, e tudo o que é mudança tem que ser bem estruturada. Quando nós tentamos introduzir à cabeça uma tecnologia em que chegamos e mostramos a tecnologia e dizemos vão ter que utilizar isto, normalmente está condenado ao fracasso. Isto é a minha visão. Acho que as equipas têm que ser envolvidas em primeiro lugar e percebermos o que é necessário para aquelas equipas, o que é necessário para os doentes a quem prestam cuidados, e aí sim desenvolver um projeto à medida e tecnologia à medida das necessidades. Porque muitas vezes tentamos vender tecnologia fechada, pacotes fechados, produtos fechados, que podem não servir a 100% para aquela equipa, o que leva normalmente a que a aceitação daquela tecnologia não vai ser a melhor e normalmente estão condenados ao fracasso. Ou seja, não é porque nós temos a tecnologia mais XPTO do mundo e que mostramos a uma unidade que achemos que vai ser eficiente da mesma forma de nós ouvirmos essas equipas e tentarmos perceber o que é que precisam para prestar os cuidados que querem prestar. Em relação aos doentes, achamos sempre que temos esta tendência de achar que as faixas etárias mais elevadas têm muita dificuldade em lidar com tecnologias e apreensão. Não é a realidade que nós vivemos hoje em dia, não tanto em Portugal, que não temos ainda tanta esta tecnologia a ser introduzida, mas por exemplo em Espanha eles têm doentes de 80, 90 anos com este regime virtual, em que efetivamente a aceitação é brutal deste tipo de faixa etária. Não é por terem 80, 90 anos que à partida negam que vão colocar tecnologia naquele doente. Não. Eles avaliam, como é óbvio, mas isso não é por ter 80, 90 anos, avaliam, como é óbvio, a capacidade daquela pessoa em lidar com a tecnologia e adaptam muito a tecnologia que deixam em casa da pessoa, ou os questionários que fazem virtualmente, adaptados à realidade do doente que encontra e não tanto à faixa etária. Por isso eu acho que não é um limite colocarmos aqui que não vamos utilizar esta tecnologia em doentes a mais de 75 anos ou mais de 80 anos. Não há limites no que é tecnologia. Pode ser limitadora, mas de facto estarmos aqui... A tecnologia tem que ser adaptada à realidade que temos e ao doente que temos. E isso é crucial para termos sucesso. Sem dúvida, sim. Focando agora também um bocadinho na parte dos profissionais de saúde. Como referimos, é uma área que está em crescimento e que ainda está a ganhar mais terreno cá em Portugal. Diria que pode haver algum desconhecimento, até mesmo pela parte dos profissionais de saúde, desta tipologia de cuidados, ou que é algo que já é universal e que já é comum os enfermeiros? Acho que já estamos muito, muito melhores e o caminho tem-nos mostrado isso. Ou seja, o crescimento que temos do número de doentes internados, tanto no SNS como no regime privado, tem-nos mostrado isso. Que as pessoas já lidam com a hospitalização domiciliária não como um conceito inicial, lá vão
aqueles maluquinhos agora tratado antes fora do hospital, não é? Para um conceito de perceberem os benefícios desta hospitalização e de muitas vezes a referenciação ser muito mais espontânea para as equipas de hospitalização domiciliária. Ainda assim, acho que estamos a anos-luz do que era ou do que nós queremos que seja. Não é? Isto porque ainda existem muitos profissionais com algumas resistências em achar que é possível internarmos com a mesma qualidade os nossos doentes em casa, e isto é por desconhecimento. Eu não acho que não é por maldade ou por serem opositores a 100%, é por desconhecimento. E acho que parte muito também das equipas fazerem este trabalho interno em cada instituição, de mostrarem o que fazem, com apresentações, com dados, com indicadores de qualidade. Passa muito por aí para que a mensagem espalhe dentro das instituições e para que se veja, mais uma vez, falando não como uma alternativa a este internamento, mas como uma opção tão sólida ou mais sólida ainda que o internamento convencional. E existe aqui esta vertente que nós nos temos que focar mais, que é: há doentes que só deveriam ter critério para estar internados em hospitalização domiciliária. E isto devia ser um pensamento racional à cabeça quando um doente vai a uma urgência e tem um diagnóstico e é elegível para a hospitalização domiciliária, que devia ser a primeira opção. Não deveria ser a opção de vai para o internamento convencional e depois logo vemos se tem critério ou não. Ou seja, à cabeça, um doente com critérios de internamento e hospitalização domiciliária deverá ser referenciado e entrar neste regime o quanto antes. Tanto para o que é a diminuição dos riscos para ele, para os custos que falámos há pouco, ou seja, quanto mais precoce for essa referenciação, mais ganhamos todos. E acho que estamos a crescer nesse sentido, mas ainda temos muito trabalho e ainda se sente alguma resistência de alguns profissionais no que é a referenciação de doentes para estas unidades, no que é o reconhecimento do nosso trabalho, mas acho que é um fator que eu vejo na maioria das unidades, em quase todos os profissionais de hospitalização domiciliária, que têm uma resiliência brutal. São profissionais que gostam muito do que fazem, sentem que é um internamento que faz sentido e conseguem ter a resiliência suficiente para que, ainda assim, pelas dificuldades que vão encontrar no dia-a-dia, continuarem a fazê-lo da melhor forma possível e continuarem a mostrar aos outros que é um internamento tão possível em termos de segurança ou com a mesma qualidade que o internamento convencional. E acho que aí dou os parabéns a todos os profissionais da hospitalização domiciliária que têm esta capacidade e esta resiliência diária de continuar a desbravar caminho, que é o que temos feito em Portugal. E agora também pegando aí numa parte do seu raciocínio que falou da questão da referenciação, ou seja, como este processo para a referenciação para uma unidade de hospitalização domiciliária é feita, por exemplo, por um médico que avalia um utente que chega à urgência e depois então que encaminha para a equipa? Normalmente temos esta definição e temos aqui várias portas de entrada, por assim dizer, ou possíveis portas de entrada de doentes que podem vir para o regime de hospitalização domiciliária. Anteriormente, isto muito no início, a maioria das referenciações vinham do internamento, algumas da urgência, depende muito daqui do funcionamento de cada unidade. E o que acontece imaginemos que vai um doente à urgência, tem uma infecção urinária, que tem que fazer antibiótico endovenoso, e é um jovem, ou mesmo seja mais idoso, mas tem estabilidade clínica e que tem que cumprir apenas antibiótico endovenoso. Antes de haver hospitalização domiciliária, aquele doente tinha que ficar 7, 8, 9, 10, 14 dias num hospital, ou ocupar uma cama de hospital para cumprir o seu antibiótico endovenoso. Este doente tem mais do critério para ser referenciado logo à cabeça numa urgência e é, neste caso, pelo médico que está na urgência, que tem que ter conhecimento qual o número da hospitalização domiciliária para fazer a referenciação. Como é óbvio, depois dentro de cada instituição, a maneira como se referenciam os doentes pode mudar de instituição para instituição, mas habitualmente é via contacto telefónico, via e-mail. Alguns sistemas informáticos dos hospitais já podem permitir aqui algum tipo de referenciação interna, inclusive, não é? Via sistema, mas habitualmente há sempre um contacto do médico assistente que acompanha aquele doente, seja na urgência, no internamento, e que referencia a equipa de hospitalização domiciliária. Hoje em dia já estamos a ter cada vez mais também admissões de pessoas que nem chegam a ir ao hospital, o que é muito positivo. Ou seja, pessoas que estão nos cuidados de saúde primários e que têm aqui algum tipo de isolamento de algum agente e que têm que cumprir este antibiótico endovenoso. Pode haver, e já existe, esta articulação direta logo com a equipa de hospitalização domiciliária, sem aquele doente ter que ir ao hospital, à urgência, e mais uma vez estar a ocupar um lugar na urgência que não deveria ocupar. E acho que tudo isto é rentabilizar recursos, rentabilizar custos, e faz mais do que sentido cada vez mais as pessoas nem terem que ir ao hospital
e através de uma consulta domiciliária, através de uma avaliação do seu médico de família, e há este critério de internamento, isto ser discutido diretamente com a equipa de hospitalização domiciliária. A equipa tem que avaliar, como é óbvio, sempre o critério de elegibilidade, que falámos há pouco, e se tiver critério poderá admiti-lo diretamente em casa. Não há problema nesse sentido, e acho que isto já acontece em algumas unidades, e acho que também vai ser o percurso da maioria das unidades em breve. Sim, e de facto aqui reforçar, pegando também nas suas palavras, na importância de facto, então se calhar das próprias equipas de hospitalização domiciliária fazerem esta sensibilização dentro do próprio hospital, de alertarem outros serviços, não é? Outras equipas, de que se calhar com este tipo de situações que conseguimos fazer a diferença através desta implementação deste tipo de cuidados, e lá está a fazer toda aqui uma gestão e rentabilização de recursos, e toda esta importância também da formação e de desconstruir se calhar o tal, não é preconceito, mas a ideia errada de que não é possível nós prestar esses mesmos cuidados de qualidade, não é? No domicílio. Sim. Portanto, há aqui toda... É isso, eu acho que passa muito pela sensibilização das próprias equipas e da forma como interagem com os outros departamentos dentro do hospital, e cada vez mais estamos a crescer ou seja, nós no início tínhamos aqui uma base de diagnósticos elegíveis e considerávamos que estes eram os diagnósticos que nós conseguimos levar para casa. Acho que cada vez mais estamos a ir não só para as patologias, mas a não fechar as portas às patologias, mas sim à estabilidade do doente. E não dizer que só admitimos estas patologias e aquelas que não estão consideradas aqui não as podemos admitir. Acho que cada vez mais está a haver esta abertura para avaliarmos tudo o que for referenciação e percebermos se tem estabilidade clínica ou não para estar connosco em casa. E eu acho que aí também vai haver um crescimento, e se tivermos cada vez mais protocolos até de noutras áreas diferentes, seja a área cirúrgica, seja outro tipo de áreas que possam ser referenciadoras para a equipa de hospitalização domiciliar, e isto esteja protocolado, eu acho que temos mais do que crescer, e aí é mais fácil também as equipas referenciadoras terem a capacidade de perceber que tipo de doente é que podem referenciar. Nós à cabeça temos um princípio e gostamos que sigam, e dizemos isto muitas vezes, que referencia-nos o doente. Depois nós logo avaliamos se ele tem critério ou não, e nós temos essa capacidade de avaliar, mas à partida nunca neguem a possibilidade daquele doente ter critério de hospitalização domiciliária. Como é óbvio, não estamos a falar de doentes que estão nos cuidados intensivos, claro, ou cuidados intermédios, não é isso que estamos a falar, mas à partida e à cabeça nunca neguem a possibilidade de referenciar um doente, porque depois a equipa de hospitalização domiciliária consegue gerir de uma forma mais fácil o que são os critérios de elegibilidade dos doentes. E isso é um paradigma que temos que começar mais a instituir dentro das instituições para o fluxo de informação ser melhor. Claro. Aqui em jeito de conclusão, o enfermeiro já referiu que de facto considera a hospitalização domiciliária como futuro. E usou, ou melhor, fez referência ao número em que nós atualmente temos uma capacidade, creio que de 47 camas neste regime em todo o país, a nível nacional. Na CUF apenas. Só na CUF, sim. Ok. Então, lá está, mas qual seria a nossa meta no futuro, ou seja, o ideal, o que é que seria aqui nós temos aqui alguns compromissos também feitos com o crescimento, eu não sei assim em concreto em termos de percentagem, mas há cada vez mais aqui um compromisso feito das instituições e com o Ministério da Saúde, em que existe progressivamente aqui um aumento do número de doentes neste regime de hospitalização domiciliária. Eu acho que em números absolutos é muito difícil nós conseguirmos ter aqui um número que eu lhe diga, quantificar, não é? Sim. No próximo ano queremos atingir, ou seja, isso pode haver em termos de objetivos. Eu não conheço objetivos do SNS, mas nós o ano passado, em 2025, salvo erro, conseguimos internar 400 e tal doentes em simultâneo em todas as unidades do SNS. Eu penso que o número não é errado, que eu estou a avançar, mas tenho esta ideia de 400 e tal doentes. Nós consideramos um hospital de grande dimensão do SNS tem essa capacidade de camas, muitos deles. Ou seja, se nós formos pensar, se conseguimos multiplicar isto por 2, por 3, eu acho que temos público para isso. A questão é essa, temos público, temos doentes para isso, com tipologia de critério para ter estes números. Que são elegíveis, não é? Para este tipo de cuidados. Eu acho que o caminho será sempre este, e eu acho que daqui a 2, 3 anos, se calhar, vamos estar a multiplicar números, porque é isso que tem acontecido. Nós temos tido aqui um crescimento grande no SNS e mesmo no privado, na CUF, e que nos mostra isto, e que o caminho vai ser este de crescimento.
Por isso, acho que certamente conseguimos daqui a uns anos ter este número duplicado. E espero que sim. Claro. Espero que sim. Enfermeiro, muito obrigada por esta partilha muito esclarecedora aqui desta temática. Acho que é importante e que é seguro dizer que de facto estamos perante esta mudança de paradigma, não é? Do hospital para casa, e nesta luta de apostarmos num modelo que de facto se foca na eficiência, mas sem nunca esquecer também o que realmente importa, que é a segurança e a qualidade também dos cuidados que nós prestamos, não é? E tudo isto também culminando na humanização dos cuidados que todo este processo também envolve. Muito obrigada aqui pela sua partilha. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim de mais um episódio. Obrigada por terem estado connosco. Escola Superior de Enfermagem São Francisco das Misericórdias. A excelência na formação em saúde.